Eu sou professor há 43 anos, comecei com ensino médio, depois na universidade. E durante esse tempo eu sempre me ocupei com educação. Tenho, na verdade, 2 livros sobre ensino, sobre educação, sobre currículo. E o Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire, é um livro que se ocupa com uma espécie assim de revisão do que vem acontecendo com a escola, com a pedagogia e com a teoria do currículo brasileira, em especial desde os anos 70. O livro procura mostrar que, se por um lado houve um ganho em termos de consciência política e consciência social na educação, houve uma perda em termos de trabalho de elaboração didática estrito sensu, em termos de construção de propostas, em termos, por exemplo, de elaboração de consensos sobre bases curriculares. Nós estamos metidos nessa discussão sem conseguir chegar a um bom termo muitas vezes. Então, o livro é um pouco essa espécie de panorama do que vem acontecendo na pedagogia brasileira desde os anos 70. Nesse livro, o encontro com Paulo Freire, a discussão de Paulo Freire, se tornou uma espécie assim de ponto incontornável, porque de fato não há como compreender o que aconteceu com a educação brasileira, com a pedagogia, desde os anos 70, sem essa discussão, sem uma discussão sobre a obra de Paulo Freire, né? Essa expressão, quando ninguém educa, é uma alusão direta a uma frase de Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, que diz que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam-se uns aos outros em comunhão. A rigor é uma frase que faz sentido quando Paulo Freire discute educação de adultos, mas ela foi ao longo desses últimos 30, 40 anos extrapolada, seu sentido foi exagerado e acabou sendo uma espécie de mantra que se repete na pedagogia como um todo. E isso não faz muito sentido na relação do professor com o aluno no ensino fundamental, no ensino médio, na relação entre pai e filho e assim por diante. E é por isso que, de certa maneira, essa discussão do Quando Ninguém Educa atravessa todo o livro, muito embora o livro não seja um livro exclusivamente sobre Paulo Freire, ao contrário. Existem muitas outras considerações sobre aspectos também críticos da educação, na teoria do currículo recente. O livro não nega, evidentemente, em nenhum momento, que a educação é um processo que tem uma dimensão política e que tem uma dimensão social. Ocorre que isso é o resultado de uma visão da educação em terceira pessoa. E a crise brasileira hoje é uma crise que é vivida em primeira pessoa, pela criança e pelos pais das crianças, enfim, principalmente as que estão na escola pública. Então, quando eu penso nas motivações que eu tive para escrever o Quando Ninguém Educa, me ocorre que a motivação central foi contribuir para recuperar um pouco a mística da escola. Algo que como que se perdeu ao longo desses últimos anos e que está em jogo na medida em que nós exageramos a dimensão política da educação.